Olá, professores e professoras do 9º ano! Olha, nós já chegamos ao último capítulo do volume 2 com nosso diálogo. Vamos lá então? Vocês já sabem as habilidades aqui que foram trabalhadas nos capítulos 5, 6, 7 e agora no 8 são as mesmas, não é isso? Agora nós vamos ver os descritores, eles aparecem aí na sua coleção. E a LP01 reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo tema, ao mesmo fato. A LP05 identificar a tese de um texto, a LP04 estabelecer relação entre tese e argumento. O que diz a BNCC mesmo? Priorizar o desenvolvimento da proficiência leitora, e é por isso que eu estou aqui para dar essa sugestão para vocês. A sugestão aqui, ela parte então dessa imagem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas olha, o texto que eu escolhi foi esse que serviu como suporte para os itens 4, 5 e 6, é Conrack, um educador por excelência. Conrack, 1974. Na década de 1960, Patty Conroy, John Voight, vai lecionar em uma escola pobre para negros na Carolina do Sul. Ao chegar lá, ele descobre que os alunos são negligenciados pela instituição e, ao tentar mudar a situação, entra em conflito com a direção da escola. Imagine como esse filme é interessante. O roteiro reforça a necessidade da paixão vocacionada para a realização plena da função, algo que pode ir contra o sistema até prejudicar o profissional, já que o indivíduo não aceita fazer concessões em seu ofício, motivado a formar pessoas livres, sem vitimismo, jamais escravizá-las em ideologia. O legado, quem age assim, é inestimável. Isso é verdade. Ele mostra coisas simples como escovar os dentes, explicar sobre os planetas, as capitais, mas também ensina o Belo tocando na vitrola a Quinta Sinfonia de Beethoven. Aquelas crianças nunca tinham ouvido falar no compositor. Ele introduz os alunos no rico universo cultural das potencialidades humanas. Um tesouro que estranhamente foi esquecido nas prateleiras, empoeirado do tempo. Nunca é exibido ou comentado, mas considero o melhor trabalho do ator John Voight. Esse, realmente é um filme antigo, que ele está esquecido, mas é um filme muito interessante. Esse texto, ele serviu de suporte para a elaboração dos itens 4, 5 e 6, e os descritores que foram explorados na elaboração desses itens, reconhecer posições distintas entre duas opiniões relativas ao mesmo fato, identificar a tese de um texto, estabelecer relação entre tese e argumento. Agora é o momento da sugestão que eu apresento a vocês para desenvolver e potencializar a proficiência leitora. A minha sugestão é iniciar a aula apresentando aos estudantes o contexto de Conrack, explicar brevemente a história e os principais personagens, discutir com os estudantes os temas abordados no filme, no texto, como educação, preconceito, resiliência, fazer uma revisão rápida dos conceitos gramaticais que serão aplicados na atividade, como tempos verbais, concordância, verbal, nominal, pontuação. Esse é um momento interessante para trabalhar exatamente os
recursos linguísticos. Exploração do texto. Bom, dividir a turma em grupos de 3 ou 4 estudantes, indicar a página do texto com RAC para cada grupo, pedir aos grupos que discutam e destaque as passagens mais significativas do texto, bem como os elementos que mais os impactaram. Cada grupo deve apresentar suas conclusões para a turma, compartilhando as passagens destacadas e explicando por que as escolheram, não é verdade? E em seguida, na próxima etapa, é a escrita criativa. Após a discussão, então, do texto, explicar que os estudantes irão criar um desfecho alternativo para a história de Conraque. Pedir para que cada estudante individualmente escreva um desfecho alternativo para a história, considerando os seguintes pontos: como os personagens principais, Conraque e os alunos, irão desenvolver suas vidas após os eventos narrados nesse texto, porque ele entrou em conflito com a direção da escola, ele passou a ensinar os alunos, inclusive, ouvir a Sinfonia de Beethoven, não é isso? Quais mudanças ocorrerão na comunidade, como os temas de educação, preconceito e resiliência serão abordados nesse desfecho, e sempre encorajar os estudantes a serem criativos, explorarem diferentes possibilidades para o desfecho dessa história. E por fim, compartilhamento e discussão, que após a conclusão da atividade escrita, convidar os estudantes a compartilharem seus desfechos alternativos com a turma e, se for o caso, desenvolver uma outra resenha crítica, incluindo esse desfecho, para publicar nas redes sociais e atrair tantos espectadores ou leitores, não é verdade? E inspirar muitos professores. Bem, nós finalizamos aqui o nosso volume 2. Obrigada e até o próximo volume.